Abra sua Bíblia, Eclesiastes, em seu capítulo 4, versículo 4 ao versículo 16. Eclesiastes, capítulo 4, dos versículos 4 ao versículo 16. Eu vou ler e você acompanha aí na sua Bíblia, ok? Eclesiastes, capítulo 4, dos versículos 4 ao 16. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta um companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa de molestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que viram depois se hão de regozijar-se nele. Na verdade, e também isto é vaidade e correr atrás do vento. Irmãos queridos, nós falamos pela manhã das vaidades do rei Salomão, que ele chega um momento, ele senta e para e reflete sobre tudo aquilo que ele tinha feito e descobre que tudo era vaidade. Tudo faz parte da vida, mas se aquilo que ele fez não fosse para a glória de Deus, não teria sentido nenhum, só traria frustração à sua vida. E ele então, naquela crise existencial, ele retrata tudo aquilo que ele havia feito como rei. E diz: tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Eu quero pensar com você nesta noite, baseado nesse texto. Nenhuma conquista compensa o fracasso espiritual. Nenhuma conquista compensa o fracasso espiritual. Salomão era rei. A palavra de Deus diz que ele era um dos mais ricos do mundo, um dos homens mais poderosos do mundo. No mundo em que vivemos, irmãos, as conquistas, elas são medidas pelo sucesso, pelas riquezas, pelo poder. Que devemos ganhar e não perder. Nós devemos tirar vantagem. É o ter em detrimento do ser. É o ter em detrimento do ser.
mesmo que essas vantagens sejam de forma ilícita, mesmo que para essas conquistas tenhamos que dar um jeitinho de pisar em outros para que sejamos bem-sucedidos. Não importa. No mundo que vivemos, as conquistas são medidas pelo sucesso, pelas riquezas, pelos poderes. Mas na escola de Deus é diferente. O rei Salomão foi o homem mais bem-sucedido, rico, poderoso, que qualquer outro homem, que qualquer outro ser humano. Esse rei seguia as orientações de Deus em tudo. Era um homem obediente, submisso, dependente de Deus. Nós conhecemos a história. Seu reino era próspero. Nós falamos de manhã, sua fama corria. A rainha de Sabá veio de longe do seu reino, por ter ouvido falar da sua sabedoria, da sua sapiência. E quando ela pergunta a Salomão as perguntas mais difíceis, ele responde a todas e ela diz: olha, tu és mais sábio do que dizem. A sabedoria dele corre o mundo, a sua fama. Mas quando Salomão se envolve com reis pagãos, seu coração se desviou por causa das mulheres, fracassou espiritualmente. Ele se deixou fragilizar. Então agora ele começa a comer das iguarias do mundo que são oferecidas a ele. E ele fracassa espiritualmente. Sem Deus, suas conquistas se tornam vazias. Sem Deus, podemos ter tudo que o mundo pode oferecer, mas vamos ser os mais infelizes dos homens. Porque existe um vazio no homem, do tamanho de Deus, e só pode ser preenchido pelo próprio Deus. As conquistas efêmeras passageiras não vão preencher o vazio que só Deus pode preencher no coração do homem. Muitas vezes, irmãos, nós estamos preocupados com o futuro dos nossos filhos, devemos nos preocupar sim. Mas esquecemos do que é essencial na vida dele. Moldar o seu caráter ao caráter de Cristo, que é santo. E mediante a palavra de Deus, fazer com que ele entenda que todas as conquistas humanas não vão trazer a ele o contentamento que uma vida espiritual pujante pode lhe proporcionar. Nós nos preocupamos com todas as coisas do nosso filho, com o horário dele chegar à escola, com a roupa que ele tem que vestir, alguns. Mas no momento que temos que acordá-lo para estar na igreja ouvindo a palavra de Deus, nós achamos que isso não tem muita importância assim. Quando chamamos nosso filho, a nossa família, para nos reunir e orar juntos com eles e por eles. Isso já não é tão importante assim nas nossas vidas, porque o ter suplanta essa prioridade.
O ter. Então nós temos tempo mais para Deus. As coisas espirituais são seculares, são um detalhe na vida até de muitos crentes. Quando eu precisar de uma bênção, eu vou lá, eles oram por mim. Quando eu precisar de uma bênção, eu me prostro diante de Deus e clamo a Ele. Esse texto fala de 3 conquistas debaixo do sol. E estas conquistas debaixo do sol não têm nenhum proveito. Por isso devemos olhar acima do sol, como disse um pastor batista. Nenhum sucesso, nenhum poder pode preencher, contentar o homem. O vazio que o homem sente é o vazio de Deus. E só Deus pode contentá-lo. Nenhuma conquista compensa o fracasso espiritual. Quando olhamos para o versículo 4 e 6 desse texto que lemos, nenhuma conquista terrena, irmãos, nenhuma conquista debaixo do céu pode trazer a felicidade, a paz, sentido útil de vida. A vida sem Deus, ela se torna insignificante, incerta. Ela se torna peso para alguns, a ponto deles tirarem a própria vida. A vida sem Deus e suas conquistas são vazias. Quando olhamos para o trabalho, como diz o versículo 4 ao 6 do capítulo 4, o trabalho sem Deus, ele não serve. Ele é um peso, ele é uma cruz. O trabalho sem Deus é como carregar um fardo inútil. Pois quem trabalha, acorda de manhã, dorme tarde, trabalha para ter, sendo que deste mundo não se pode levar nada. O ter em detrimento do ser. O trabalho é bênção do Senhor. Quando ele é para a glória do Senhor, nós entendemos o propósito dele nas nossas vidas. Mas o trabalho sem Deus é enfadonho, é inútil. Quando olhamos para o versículo 7 ao 12 desse texto, as riquezas, elas não têm valor sem Deus. Todo ganho não tem valor sem Deus. Sem Deus, ela não compra felicidade, nenhuma riqueza. Nem todo o dinheiro do mundo pode comprar a felicidade e o contentamento. Quanto mais se tem, mais se deseja ter. Porque o homem é insaciável em sua ganância em ter. Se ele não entender o princípio de ter para a sua subsistência e para glorificar a Deus, porque quando Deus nos dá mais do que merecemos, Ele sempre dá. É para que distribuamos com aquele necessitado, aquela parte que sobeja em nossas vidas.
para abençoar o próximo, para abençoar a obra do Senhor. Não existe pecado na riqueza, mas quando a riqueza é Senhor da sua vida, deixa de ser bênção na sua vida. Quando ter toma prioridade de ser para a glória de Deus, servo fiel, dedicado, consagrado à obra do Senhor, deixa de ser bênção. As riquezas não têm valor sem Deus. Quanto mais acumulamos, maior o vazio que sentimos. Porque não vai preencher o vazio que está dentro do homem, a riqueza que ele almeja ter e conquistar. Quando olhamos para o versículo 13, 16 desse texto, nós temos aqui o poder que não protege. O camarada com fuzil na mão, ele acha que tem poder. E momentaneamente ele parece ter, porque eu não vou desafiá-lo. Ele com o fuzil na mão. Mas a qualquer momento ele também pode ser alvejado por um outro fuzil. E onde está o poder desse que está com o fuzil na mão? Esse que está com o fuzil na mão, algum momento ele pode estar preso. E lá visitando os presídios, muitas vezes aquele que te dizia ter o poder com o fuzil na mão, está com seus dentes podres, cariados, fracos. Onde está o seu poder? O poder sem Deus é uma vantagem temporária. Conquista vazia. Quanto mais poder sem Deus, mais inimigos temos. Porque quando somos inimigos de Deus e trilhamos o seu caminho, mesmo pecadores falhos, mas buscamos viver uma vida de integridade, as ovelhas ouvem e atendem a voz daquele que proclama a palavra de Deus. Mas os bodes, os lobos, eles se arvoram. O poder sem Deus é um poder que não protege. Não garante paz, não garante segurança. Pois acima de todo homem explorador, há outro que o explora também, disse certo autor. Como está lá em Marcos 8:36. Nenhuma conquista compensa o fracasso espiritual. As conquistas terrenas, debaixo do céu, do sol, a vida sem Deus é insignificante e incerta. O trabalho, a riqueza, o poder não serve, não tem valor, não protege. Mas quando eu olho para as conquistas eternas acima do sol, o contentamento, ele é mais importante que o sucesso. A nossa prioridade não é ser abençoado, é ser fiel. Porque a bênção tem como prioridade caminhar para ser abençoado.
Porque há promessa para os que permanecem fiéis ao Senhor. O que busca as coisas debaixo do sol, sempre quer mais do que lhe é dado. Por isso vive para trabalhar. Mas a viver acima do sol significa trabalhar para viver. Buscar a Deus em primeiro lugar. E então, estas coisas vos serão acrescentadas. O contentamento é mais importante do que o sucesso. Não tem sucesso sem contentamento. Não tem sucesso sem vida espiritual. Sucesso sem vida com Deus é um fracasso. É estar na areia movediça, sempre se afundando mais, se afastando dos princípios elementares de uma vida cristã saudável, de uma vida de fidelidade, de uma vida balizada, embasada, fincada na palavra de Deus. Quando temos contentamento, toda perda se transforma em ganho. E toda fraqueza em possibilidade de fé. Não existe perda na perspectiva de uma fé robusta em Cristo Jesus. Porque a nossa vitória já foi garantida nos méritos de Cristo em sua morte vicária. E esse é o maior sucesso, meu e seu cristãos, está dentro do projeto redentivo de Deus, ser parte dele. Não há sucesso no mundo que possa suplantar esse privilégio, essa glória. Nada e nem ninguém pode nos tirar da mão desse que já nos deu o sucesso da vitória em Cristo. Nenhum sucesso temporário pode nos dar o contentamento que temos em Cristo Jesus. Não tem sucesso que compense o contentamento. Mas Salomão continua, lá no versículo 9 e 12 ainda. As riquezas não compensam. As riquezas não compensam a comunhão e paz de Cristo. Eclesiastes nos ensina, nesses versículos 9 ao 12, que calor, que consolo, segurança e proteção são frutos da comunhão com Deus, da intimidade com Deus. O que vive debaixo do sol vive para competir, para ter mais do que os outros. Estas riquezas trazem apenas solidão e insatisfação. Acima do sol não significa que não podemos ter as coisas. Ter as coisas é diferente das coisas nos ter. Ter as coisas é diferente das coisas nos ter, nos dominar, nos assenhorar, nos dirigir e nos guiar. Quando se vive acima do sol, tudo que se tem
é para cooperar e não para competir. E preste atenção, queridos. Quando eu cito quando acima do sol, quando se vive acima do sol, parafraseando, é para quando se vive para a glória de Deus. Quando as coisas não são nosso Senhor, mas são servos. Todas as conquistas terrenas são servos. As riquezas não compensam a comunhão e paz de Cristo. Mas o rei Salomão continua. O poder não é mais importante, não deve ser, do que a integridade. Debaixo do sol, vive-se preocupado com a sua imagem e reputação. Mas quem teme ao Senhor vive acima do sol. Vive o que é verdadeiro, vive o que é real, vive o que é íntegro. Porque o seu caráter foi moldado ao caráter de Cristo. A desonestidade não faz mais parte da minha e da sua vida que estão em Cristo. O mau caratismo não faz mais parte da vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança íntegra que vive para a glória de Deus. Porque teme ao Senhor para não temer mais nada e a ninguém. Os valores de Deus são diferentes. Os valores de Deus são inegociáveis. Os valores de Deus não são relativos como tentam fazer com que engolamos. Não. Não. O Senhor é radical em sua palavra. Ele separa o joio do trigo, sim. Ele não chamou você para vir para Ele, para continuar o mesmo. Como diz Paulo lá em Efésios, aquele que mente, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mata mais. Porque esse é o poder do Evangelho para a salvação. Onde ele chega, as vidas são transformadas no poder desse que nos vocacionou e nos chamou para viver essa vida íntegra. E não se compra no botequim da esquina a integridade, o caráter de um homem e de uma mulher que vive para a glória de Deus. Não se negocia essa integridade. Pastor, mas nós continuamos sendo pecadores, sim. Mas fomos libertos do que outrora fazíamos. Fomos perdoados. E agora fomos tomados pela mão do pedagogo da palavra de Deus, que nos confronta com a sua palavra, para cada dia sermos burilados. Confrontados na dependência do Pai, nos tornando melhores do que fomos há 5 minutos. A minha vitória de ontem não serve para hoje. Hoje é uma nova vitória, porque é uma vida de santidade progressiva que Deus nos chamou para viver justificados. A santificação é progressiva na vida do crente, que é confrontado com essa palavra que nos revela o caráter dele, que é santo, e revela quem nós somos,
que devemos viver na dependência dele, moldados ao seu caráter a cada dia, buscando a vida de santidade, uma vida íntegra. Irmãos queridos, não há unidade fora da verdade. E a verdade não é relativa. O adultério não vai deixar de ser adultério, porque qualquer pastor, e seja eu ou outro, seja qualquer um, disser que não é pecado, não vai deixar de ser. A mentira não vai deixar de ser pecado, porque eu acho que não é, ou alguém disse que não é, ou eu acho que é mentirinha para o meu filho, para minha esposa, não tem nada a ver. Não vai deixar de ser pecado, continua pecado. Integridade. A nossa vida em Cristo, como diz Salomão, requer uma vida de integridade, que é mais importante do que o poder. As pessoas podem não gostar até da sua aparência, mas aonde chegar o nome de Carlos Roberto da Silva, por exemplo, alguém vai dizer: este homem é um homem íntegro. Este homem é um homem de Deus. E muitas vezes esse nome não tem o aplauso dos homens, mas diante de Deus ele já tem o galardão eterno. Porque não vive de falar, mas vive de praticar a palavra de Deus na sua vida. A nossa identidade cristã está se esvaindo nas nossas mãos. Porque estamos priorizando o ser, o ter em detrimento do ser. Nós precisamos resgatar esse caráter cristão, essa identidade cristã, não por sermos melhores, mais santos, mais espirituais, mas por sermos a imagem e semelhança recuperada de Cristo Jesus em nós, que outrora estava ofuscada pelo pecado, pela depravação total, mas agora resgatada, restaurada pela morte vicária de Cristo, e que nos justifica, injustos, para viver a sua justiça, para viver a integridade, para que olhem para nós, igreja do Senhor, e vejam a diferença de viver o caráter ilibado de Cristo Jesus. Irmãos queridos, os valores de Deus são diferentes. Não nos mede pelo que temos nas mãos, mas pelo que temos no coração. Muitos primeiros, considerados pelos homens, na realidade são os últimos, porque vivem uma aparência aos olhos da família, aos olhos dos vizinhos, e não escapam aos olhos de Deus. Muitos que são considerados últimos são, na verdade, os primeiros, pelos padrões divinos que carregam no seu bojo
como ser humano, filho de Deus, consagrado a Deus. Nós olhamos para esse texto. Nenhuma conquista compensa o fracasso espiritual. O trabalho sem Deus não tem sentido. É inútil. As riquezas sem Deus não tem sentido. Quantas pessoas milionárias, quantos jovens milionários se suicidaram hoje? Porque não encontraram sentido. O poder não tem sentido sem Deus, não protege. O poder, a riqueza, o trabalho, todas essas coisas são temporárias e um dia terão fim. Mas a sua vida eterna com Deus, a sua vida, ela é eterna. E a esperança está nessa perspectiva que eu tenho de vida com Deus, que precisa ser invertida para que eu possa ser um servo de Deus, para a glória dele, e ser suprido, ter dele, e para a glória dele, todas as minhas necessidades, porque ele conhece cada uma das nossas necessidades, e ele as supre. E eu concluo então, no final da sua vida, Salomão se recuperou e ele nos deu um conselho. Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. O tédio provocado pela rotina da vida não pode satisfazer o coração do homem. Muitos buscam na riqueza, no poder, no dinheiro, na sabedoria, nas drogas. Não vão encontrar. Muitos são os caminhos que estão sendo oferecidos, manjares. Muitos têm caído. Mas Deus, em sua misericórdia, continua chamando esses ao arrependimento, a se voltar para Ele. Quando se acredita que o sucesso, as riquezas e o poder são a chave para a felicidade, a sabedoria humana, tudo isso pode nos levar a pagar um alto preço. Um alto preço. Cedo ou tarde, nós percebemos que a vida não se resume apenas em conquistar coisas, mas alcançar valores que permanecem eternamente. E é essa expectativa eterna de Deus em nós
que precisa ser despertada. Obedecer ou não é uma decisão pessoal, individual. Deus nos dá o caminho, Ele nos chama, Ele nos vocaciona, Ele nos mostra o caminho a seguir. Obedecer ou não é decisão pessoal. Mas lembre-se que o mesmo Deus que é amor, Ele é justo. Esse Deus, Ele não é parcial. Ele é imparcial. A verdade para Ele é verdade. A mentira para Ele é mentira. Não tem jeitinho para Deus. Não tem meio termo para Deus. Nenhuma conquista compensa o fracasso espiritual. Se você não é feliz com Deus e com o que Ele tem te proporcionado, com o que Ele lhe deu até hoje, então você nunca vai ser feliz com tudo o que conseguir ter, porque tudo sem Deus é nada. Um zoião com Deus é filé mignon no prato dos que estão em Cristo. Mas o filé mignon sem Deus é amargo na boca dos que buscam as coisas terrenas desse mundo. Reflita sobre sua vida hoje. O que você tem feito com a sua vida? A sua vida é preciosa demais para Deus, para você negociar os valores, princípios, para você negociar as coisas eternas que podem lhe dar contentamento, que proporcionam a você a salvação. O mundo está tentando nos afastar daquilo que é prioridade, que é eterno. Está conseguindo convencer muita gente que o ter é mais importante do que o ser. Mas na escola de Deus não funciona assim. Na escola de Deus, eu preciso ser, não porque eu sou melhor, você é melhor, mas é porque a graça nos alcançou para viver uma vida digna do Evangelho. E em Cristo ser, tudo é para a sua glória, e portanto, o que gera lucro. Porque já temos contentamento nele, servindo-o com integridade, com fidelidade, de coração. Somos contentados, felizes, alegres. Não sorrimos para agradar, sorrimos porque ela vem de dentro. É aquela alegria que vem do Senhor, que é a nossa força. Que nesta noite você reveja quais são as conquistas que você está conseguindo nessa vida. Porque as conquistas, elas não são mais importantes do que viver uma vida de integridade, como eu falei aqui nesta noite. Porque nenhuma conquista, nenhuma, compensa o fracasso espiritual seu, da sua esposa, dos seus filhos, da sua família.
mas ainda há tempo para recomeçar. O Senhor da glória, o Senhor que levou Salomão naquele dia de tédio a parar e pensar e refletir, é o mesmo Senhor que está aqui nesta noite, falando com você por meio deste servo, que não é tão bom canal de comunicação, mas é o que Ele quer falar com você nesta noite. Reveja as conquistas da sua vida. Se elas glorificam a Deus, você é um homem feliz, é uma mulher feliz. E saiba que você é alvo das bênçãos dEle, a providência dEle não vai faltar. Mas se a sua perspectiva de vida é mais ter em detrimento de ser para a glória dEle, reveja o seu conceito, porque na escola de Deus é diferente. Mas Ele te dá a oportunidade nesta noite para que você reveja as conquistas que você está almejando aqui. Porque todas as conquistas aqui, elas são temporárias. Mas o que Ele te oferece nesta noite é a conquista eterna, que se deu por meio de Cristo na cruz. E isto é inegociável, ninguém toma. Se prostrado adorares esse Deus, reconhecendo Ele como o suficiente Salvador da sua vida. Que nesta noite, Deus rica e abundantemente te agracie com a bênção dEle, para despertar em sua mente essa perspectiva de uma visão bíblica de conquista para a glória de Deus.